Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui aos estudos com Linux, né? Vimos nos vídeos anteriores sobre gerenciamento de arquivos e diretórios, vimos sobre gerenciamento de sistemas e hoje vamos trabalhar com manipulação de arquivos, né? Base lá naquele primeiro vídeo que a gente fez com diretórios e arquivos, né? Aqui eu tenho a pastinha do Linux, ok? Que tem ls-la, vai listar os arquivos, os diretórios, né? Eu não apaguei lá, deixei lá os diretórios criados com os arquivos, né? O tri que a gente viu lá tem os arquivos também dentro das pastinhas, tá? Então o touch a gente criou os arquivos, né? Vamos tentar aqui cd aula 2. Vou dar um touch também, chamar arquivo 2.txt, só para ficar diferente, ok? Eu vou limpar aqui a tela com Ctrl L, limpa a tela, né? Ou clear também, limpa a tela, tá? Então, se eu retornar aqui tá o espacinho aqui, cd ponto. O tri aqui agora ele mostra aula 1, arquivo 1, aula 2, arquivo 2, arquivo 1, aula 3 de arquivo 1. Tá, esse nome a gente pode mudar. Como é que a gente pode fazer a mudança do nome desse arquivo? Fazer parte aqui também do move, né? Mover o arquivo ou renomear também. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar dentro dessa pasta aula 2, ok? E ali onde está arquivo, qual que estava errado? O 3, né? Então, o 3. cd aula 3. Quando eu dou o ls-la, ele me mostra lá que o arquivo está com o arquivo 1. Então, o que eu faço? O move, mv, ele serve tanto para mover de um lugar para o outro, como se fosse uma cópia. A cópia, ele faz uma cópia realmente. O move, ele move, tira de um lugar e joga para outro. Mas eu posso também renomear o nome do arquivo. Eu coloco o nome do arquivo que eu quero modificar e qual vai ser o nome do arquivo que vai ser modificado. Arquivo 3. Então, ls-la, já modifiquei, né? Já está lá como arquivo 3, ok? Então, vou retornar aqui para a raiz, para o Linux. Você dá um tri aqui, pronto, aula 1 com arquivo 1, aula 2 com arquivo 2, aula 3 com arquivo 3, ok? Então, a gente moveu, tá? Esses arquivos, eles estão zerados, não tem nenhuma informação dentro deles, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar aqui e vou fazer o seguinte, cd aula 1, tá? Eu vou entrar na pastinha e agora eu preciso editar o arquivo aula 1, quer dizer, já tem o arquivo, mas eu preciso inserir informações dentro desse arquivo, via Linux, né? Então eu tenho aqui o Vim, que é um editor de texto avançado, tá? Eu digito aqui Vim, tem o Vim e tem o VI também, sem o M, tá? Eu vou digitar arquivo 1, ele abre o editor de texto, tá vendo? Ele abre dessa forma. Eu vou digitar o I para inserir dados e vou copiar, como eu copiei esse texto aqui da tela, eu vou colar com Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Tá, então ali, a manipulação de arquivos, ele pegou e copiou aqui. Ele está sem os números, né? Mas o texto está aqui. Eu peguei esse arquivo, abri o arquivo com o Vim, o nome do arquivo, digita o I para fazer o insert, né? Ele vai inserir os dados, colei, Ctrl V, colei o texto dentro desse arquivo, vou dar um ESC para ele sair do modo de inserção, aperto os dois pontos W key e ele saiu
do módulo de edição, tá? Então, se eu der um ls-la, ele vai me mostrar agora que eu tenho 410 caracteres dentro desse arquivo. É justamente a quantidade desses caracteres aqui, menos os numerozinhos aqui, tá? Então, mas como é que eu posso ver isso? Eu posso voltar lá no arquivo, vir em arquivo.txt, vir o conteúdo, shift 2 pontos, wq, sair sem fazer nenhuma alteração. O tamanho do arquivo continua lá igualzinho, né? Ele mostrou que a hora foi modificada porque eu acessei o arquivo, ele mostra aqui. Mas eu quero ver ele na tela sem precisar acessar o editor de texto, né? Então eu tenho o comando cat que exibe o conteúdo dos arquivos. Então se eu digitar aqui, ó, ls-la, nome do arquivo, eu sei que existe o arquivo lá, não sei qual é o conteúdo. O que eu faço? Cat arquivo.txt. Ele me mostra na tela o conteúdo que está dentro desse arquivo, sem precisar usar o editor de texto. Ok? Temos 9 linhas ali dentro do arquivo, 10 linhas, né, com texto. O less visualiza o arquivo de forma paginada. Se tiver um arquivo muito grande, nesse caso aqui ele não vai mostrar, porque o less arquivo 1.txt ele me mostra o end, né, porque ele não tem necessidade de ficar paginando, porque o arquivo é pequenininho dentro do arquivo. O texto é pequeno dentro do arquivo, ok? Então, digito ls arquivo, ele mostrou ali, mostrou o conteúdo todo do arquivo, né? Arquivo.txt, o end, finalizou. Para sair, 2 pontos, W, ele sai do módulo de exibição, tá? Se fosse um arquivo muito grande, você vai dar barra de espaço, ele vai tabulando ali para você ver o conteúdo todo, tá? O read, né? Ele head ou read, arquivo, ele vai me mostrar as primeiras linhas do arquivo, né? São 10 linhas, as primeiras 10 linhas do arquivo, justamente são 10 linhas que a gente tem dentro do arquivo, então ele me mostra somente as 10 primeiras linhas, tá? O tail mostra as últimas linhas do arquivo. Então, arquivo 1 também, o tail, como são 10 linhas, eu vou pegar um texto aqui maior e a gente vai poder ver isso com mais de forma melhor, né? Porque com 10 linhas ele quase só vai mostrar as 10 linhas mesmo, né? O Nano também é um outro editor de texto, né? Você pode mexer no arquivo.txt, você pode fazer edição aqui do arquivo, né? Aqui é Ctrl X salvo, sai sem mexer no arquivo, tá? É um editor de texto, tem o VI, o VIM e o Nano. O Touch a gente já mexeu. O WC, ele mostra a quantidade de linhas, né, de caracteres que tem dentro do arquivo, né, 410, a gente viu que lá tinha 410 WC-L. Ele me mostra lá a quantidade de linhas, eu consigo ver a quantidade de linhas que tem dentro do arquivo, né. Ele me mostrou lá que só tinha 10 linhas, a mesma informação que tinha lá em cima, e tem 410 caracteres dentro do arquivo. É importante também para você saber, o arquivo é muito grande, quantas linhas tem nesse arquivo. Eu não preciso ficar contando, o WC resolve isso pra gente, né? E o grep, ele serve para pesquisar por alguma palavra dentro desse arquivo. Então, quero fazer uma busca dentro desse arquivo.
Vou fazer o seguinte, eu vou usar o cat para listar o arquivo, e vou usar o grep, é o pipe, grep, eu posso juntar duas coisas. Eu quero que ele me mostre o próprio grep. Grep não, vou fazer um vinho. Olha, ele vai dentro do arquivo e procura para ver se existe a palavra vim dentro desse arquivo. Vou mostrar aqui, ó, terminal. Eu preciso saber se dentro desse texto tem a palavra terminal. Então ele vai lá e procura lá, dando editor de texto simples no terminal. Entendeu? É bem legal, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui na aula 2. Aula 2. Tem o arquivo 2. Aqui eu tenho uma descrição melhor. Eu vou usar o vim, arquivo 2. Vou distribuir para modo de inserção. Vou colar a informação ESC WQ, né? Vou dar um ls-LA, ele vai me retornar, ó, o arquivo 2 agora está com 468 caracteres, né? Então, quantas linhas tem dentro desse arquivo? Então, eu vou usar aqui o WC, só o WC, ele já vai me... WC, arquivo, mostrou lá que tem 12 linhas, né? E tem 468 caracteres. Então aqui eu posso fazer o seguinte, se eu usar o tail arquivo.txt, ele me mostra lá as linhas, né? Só que ele mostrou o shutdown, que é a 11ª, mas a primeira, que é o update, ele cortou, né? Ele só mostra as 10 últimas linhas, né? Assim como o read também, ele só vai mostrar as 10 primeiras linhas. Então aqui ele mostrou até o uptime e não mostrou as 10 primeiras linhas e não mostrou o reboot nem o shutdown, né? Ele contou com a primeira linha aqui em cima. Aqui ele cortou o título, né, e o update, ele cortou as 2 linhas aqui de cima também. Com o head ele só mostra as 10 primeiras linhas, com o tail só as 10 últimas. Ok? Era sobre manipulação de arquivos, tem essa. A gente pode juntar os dois comandos, né? Eu quero listar, eu quero visualizar o arquivo, né? Mas eu quero fazer, além de, quando ele listar, eu quero que ele faça uma busca, um grep dentro desse arquivo, né? E procure por alguma outra mensagem, algum outro texto. Vamos ver aqui, WC ele já achou, não está uma palavra avançado. Quero que ele faça a busca por avançado. Avançado ele não achou. Vamos lá. 2, ele não, realmente ele não vai achar porque não está ali. Não vai achar mesmo, né? Free. Update, que deixa eu ver, processos. Avançado. Processos. Aí ele vai mostrar ali que dentro desse arquivo tem o top, o PS e o que falam sobre processos, né? O que a gente procurou anteriormente, avançado,
ele não tem ali, porque o avançado a gente achou no outro texto, né, na manipulação de arquivo, que era o 6, que era falando sobre Vim. Então ele não tem esse texto dentro do arquivo, então ele simplesmente vai voltar para a linha de comando e não vai mostrar nada para a gente, né, no CLI. Ele não encontrou, não vai mostrar nada para a gente. Né? Então, para manipulação de arquivos, são esses os comandos principais. A gente viu que a gente pode juntar os dois comandos usando o pipe, né, aquela barrinha, e faz a leitura do arquivo e crepa por alguma palavra. Isso ajuda também, para você não ficar procurando dentro da... precisar ler dentro do arquivo onde está a palavra. Se o arquivo for muito grande, você faz o grep e ele vai lá e faz a leitura para você. Tá? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.